amigos e amigas! Voltamos para mais um episódio do Casa Amigas Podcast. Amiga, bom, vamos lá. Eu sou Priscila Ribeiro, socióloga. Eu sou Niáscara Cerqueira, psicóloga. E começamos o 9º episódio do Casa Amigas. Sim, já passou, né? 9 meses, hein? Tá nascendo. Nossa! E aí, amiga, o que nós temos hoje de novidades? Amiga, nós temos algo muito, muito interessante, que é uma novidade para quem gosta muito do nosso podcast, quem acompanha o nosso trabalho e está dando aquela força. Priscila vai contar uma novidade agora, Priscila! No finalzinho do episódio passado, a gente já contou um pouco da novidade, a gente volta a falar dela. Nós abrimos um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, para quem não sabe, na página Apoia-se. Então, é apoia.c/Casamigas. E aí a gente vai... É Casamigas, Casamigas Podcast? É Casamigas Podcast. Procura a gente lá, faz a sua doação, dá uma força pra gente continuar esse trabalho, né, que a gente faz com tanto carinho, tanto amor. Então, quem curte o que a gente conversa aqui, enfim, dá uma força lá pra gente. Pra aumentar os nossos episódios, né? Hoje a gente grava uma vez por mês. Vamos aqui colocar, tem muita coisa interessante pra gente falar, muita coisa legal. Então, com o seu apoio, a gente vai poder falar mais. Isso aí. E aí, a gente vai deixar aqui na tela um QR Code para você ir direto para a página do Apoia-se, apoia.c, ou na descrição do Spotify, para quem está ouvindo. E ainda tem o nosso Instagram, Casamigas, _podcast. Tem lá também o link para você acessar o site Apoia-se. E se você também ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá, curte a gente, segue, que tem novidadezinhas lá também. Uma coisa muito legal, falando sobre apoiar, tem um amigo da igreja, o Irinaldo. Eu vou falar o nome do Irinaldo, porque tivemos uma reunião ontem e ele falou: ai, eu entrei lá no seu podcast, eu tô seguindo, eu assisti um episódio lá, eu tô acompanhando. Então, assim, para você que tá acompanhando nossos episódios lá no YouTube, coloca seu comentário lá, a gente quer saber o que você pensa sobre, né? Qual foi a parte que você gostou, ou o que você acha que nós poderíamos estar falando mais, né? Então, dá uma olhadinha lá, coloca o seu comentário, tanto no Instagram quanto no YouTube. É importante pra gente, viu? Muito importante mesmo. Ai, que bacana! É gostoso as pessoas falarem, eu tô seguindo, olha, eu tô acompanhando lá no canal. Eu achei tão fofo ele falando, sabe? Muito legal. Pode mandar mensagem também sobre os temas que a gente vai discutindo aqui. Manda lá sua mensagem direct. A gente conversa com vocês. A gente sempre está respondendo as pessoas, então é muito gostoso. Então é isso. O site apoia.c/Casamigaspodcast. Beleza? E agora vamos falar sobre o tema do nosso episódio hoje. Vamos filosofar muito. Vamos mexer com uma questão muito profunda. Muito profunda. Ai, Priscila, lembrei agora. Que unha linda que você tá, hein? Ai, gente, é da cor da catinha. Gente, você tá um nojo. Assim, é que as nossas conversas são assim, tá, gente? No meio a gente interrompe, sabe? No caso, eu, né? Sempre. Gente, tem que falar, sua unha tá linda. Então, não, mas isso agora quem não tem muita... Não, eu não chego aos seus pés. Palhaça. Que olha a sua... Cada hora é uma cor diferente. Já até sabe como é que é mostrar a unha, né? Que é um do ladinho do outro. Atenção, Samira. Obrigada. Ai, saúde, muito lindo. Não, você é cheia de criatividade. Eu não tenho criatividade. Olhei pro seu lado. Essa cor mesmo. Adorei. Mas então, foco, porque eu sempre saio do foco, né? Vambora. Foco, porque a gente disse que a gente vai filosofar, achando que era uma coisa séria, e já estamos aqui brincando. Mas a gente vai falar sobre um tudo, tema, né? Que sempre toca nas pessoas, vira e mexe, aparece na sessão, né? Nas minhas sessões aparece amiga, bastante. Eu achei que fosse só a gente, porque assim, a gente tem as ideias do nosso podcast, uma coisa meio doida, assim. A gente tem a gente sempre conversa, sempre anota o que a gente poderia conversar aqui no podcast e tal.
Mas, às vezes, tem temas que nos atravessam, né? E aí, esse foi um tema que atravessou a gente vai falar sobre propósitos de vida. E eu e a Niáscara, a gente, nos últimos dias, né, a gente vem conversando muito sobre isso e tal. Foi desencadeado por uma fala minha no episódio passado. Foi. E aí a gente quis conversar sobre isso, falar. A gente fica mandando material uma para outra, uma loucura. E aí eu fiquei assim, gente, será que só eu, ou só a gente, fica pensando sobre essas coisas, querendo filosofar, autoconhecimento, qual é meu propósito, o que é propósito de vida, propósito é só de vida, sei lá, tem a ver com religião, espiritualidade, enfim, vários questionamentos surgiram a partir daí. E quando eu fui escrever o roteiro, eu ainda fiquei muito embananada, porque, assim, faltou falar muita coisa. Entendeu? A gente pode falar de propósito, a gente pode ir por vários vieses, né? A gente pode falar em vários sentidos. E aí, enfim, eu acho que vamos começar e deixar fluir também, né? Só a gente, amiga, que é doida, que fica filosofando sobre esse assunto? Não. Você me lembrou que até na nossa conversa sobre esse episódio, eu tinha tocado sobre um paciente meu com 17 anos que estava pensando sobre o propósito, o que ele tinha, qual era o propósito dele. Ele até me autorizou a falar o nome dele, tá? O Matheus Estevam. Matheus, é uma honra ser sua psicóloga. Ele é um querido, o Matheus é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a conversa dele, as sessões dele são extremamente ricas, e numa dessas, ele falou, Niáscara, eu quero saber qual é o meu propósito, qual é o meu propósito para a vida das pessoas, na vida das pessoas. Eu não estou falando nada de uma grande invenção, de eu criar alguma coisa para o meu nome ser lembrado pelo mundo inteiro. Não é isso. Qual é o meu propósito? E a gente, numa sessão, a gente chegou numa conclusão, né? 17 anos. 17 anos. Meu Deus. Aliás, ele tinha feito essa pergunta quando ele tinha 16. Ele fez 17 tem pouco tempo. E ele estava nessa angústia, né? Eu percebi uma angústia. Eu falei, Matheus, propósito é de acordo com cada etapa da nossa vida. Você agora com 17... Olha as coisas que você tem, quem você é, o que você promove entre as pessoas. E ele tem um magnetismo com as pessoas que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele mobiliza um grupo de 50 pessoas na maior facilidade. Então, assim... Então, a gente começou a pensar sobre isso. E aí eu trouxe para você que por que não a gente eleger vários propósitos, né? Você, na sua vida, estava pensando sobre isso, né? Que a gente conversou, né? Que era uma questão que te angustiava bastante, até mesmo quando a gente conversou na elaboração desse episódio. Então, porque a frase que eu falei no episódio passado, que desencadeou a nossa discussão, foi que você comentou sobre propósito de vida, e eu falei que você, como psicóloga, né, você conseguiu atingir um propósito da sua vida que você tinha, né, planejado. Foi mais ou menos isso? Na verdade, eu não planejei, não. Então, como que a gente pode falar assim? Você pensou em propósito de vida? Eu pensei. Quando, até os meus 18, o meu propósito, eu queria ser advogada, daquelas advogadas bem faca na caveira, para poder fazer justiça por conta de uma situação familiar que eu vivi na separação dos meus pais. Então, a gente foi muito afetada por conta dessa decisão, muito equivocada. E aí, isso teve um impacto na minha vida, então eu queria, a partir disso, fazer direito para poder ajudar as pessoas a não passarem por aquilo que eu e minha família passamos, né? Só que, quando eu tinha 18, né? Vamos lá, vamos fazer direito, eu vou ser juíza. Eu não queria ser advogada, eu queria ser juíza. Uau. Aquela ali que é o cão. E aí, num determinado momento da minha vida, eu fiz um trabalho voluntário pela igreja, em 2003 a 2005. E em Uberaba, eu preciso contar essa parte, em Uberaba, a gente estava fazendo, eu e a outra missionária, que a gente fazia dupla, né? A gente estava fazendo um projeto de serviço para uma creche. E aí e na época eu tinha levado para a missão
fantoches. Porque eu trabalhava com animação de fantoche antes de ir para a missão. E aí, quando eu fui para lá, eu levei e fui fazer uma apresentação para as crianças. E essa minha amiga, a Luciana Johnson, chamada Sister Lima na época, ela falou assim, ô Sister, porque éramos chamadas de Sister. Eu, Sister Cerqueira, ela, Sister Lima, pelo sobrenome. Ô Sister, tá. Eu acho que o seu negócio não é direito, não. Eu acho que o seu negócio... Você já pensou em fazer psicologia, pedagogia? Sister, eu vi como que as crianças ficaram. E você gosta de fazer essas coisas. A partir do momento que ela fez essa pergunta pra mim, a minha vida virou, assim, de cabeça pra baixo. Porque, sabe aquela pergunta que você fica assim, peraí, quem sou eu no mundo? E a partir daí, eu comecei a pensar sobre a psicologia. E eu obtive uma resposta, né? Na vida, na sua vida, né? Isso. A vida te mostrou que era isso mesmo. Não era direito. Então, eu estava fazendo a coisa certa pela razão errada. A coisa certa era estudar, era fazer algo que eu pudesse impactar na vida das pessoas, sim. Mas o meu propósito ao fazer a coisa certa pela razão errada, eu queria vingança. Eu não queria o bem-estar das pessoas. Foi uma coisa muito louca isso. E essa experiência modificou totalmente a minha vida, porque eu obtive uma resposta de que eu poderia fazer psicologia. Era o que eu deveria fazer e estou nessa estrada há 14 anos. E aí eu estou nos meus outros propósitos. Não, nossa, nossa, muito interessante isso que você está falando. Isso você não tinha me falado. Pois é, menina, eu tô lembrando agora que eu não te contei isso. Porque é um exemplo do que... De várias coisas que a gente conversa sobre esse tema, cai na mesma coisa. Que é fazer o bem, sabe? O propósito, ele tem que fazer sentido. O propósito é como se fosse um objetivo na sua vida, mas é um objetivo que tem como fim uma contribuição coletiva. Isso. E contribuição. Não é só para mim. Não é. A minha existência, ela tem que valer para permitir que a vida das pessoas fique melhor com as minhas contribuições. E aí, o que eu falei semana passada, né, que suscitou essa discussão, foi de... não precisa ser necessariamente dentro da sua profissão, Isso. Né? Eu posso escolher qualquer profissão e tá ali desenvolvendo muito bem, mas eu encontro sentido em outras atividades que eu faço no meu dia a dia, no meu, em alguma outra coisa que eu decido me dedicar, né? E aí a gente falou 2 pontos, né? Essa questão de uma atividade que você faz o seu dia, pode ser também, né, de trabalho ou não, e de não necessariamente estar ligada à profissão e tal. E a outra coisa eu esqueci. Como é que a gente tinha falado? E a outra coisa é essa contribuição coletiva, né? Que a gente sempre vai caindo nesse mesmo tema. Não é altruísmo, não tô falando disso. Mas ter um propósito é uma coisa que vai fazer sentido e não é só para mim. Como você disse, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa que impacta positivamente outras pessoas. E isso fez muito sentido para mim, assim, né? E qual que seria... Eu pensando para mim, porque eu pensando na minha história, né? Também, falando da minha história. Eu não tinha essa... Quando eu pensei numa profissão e tal, eu pensava muito, assim, em vocação. E eu falei, não tenho vocação para nada. Não tenho vocação para nada. Ai, sabe aquela pessoa que já tem um talento e desenvolve? Eu como morria se fosse de inveja. Um chamado, né? Tem gente que fala assim, nossa, você olha e fala, nossa, você nasceu para fazer isso. Eu tinha uma amiga que ela falava, a gente se conheceu adolescente, assim, sei lá, uns 12 anos, e desde que eu conheci ela, ela falava que queria ser juíza. Ai, que eu quero ser juíza. E eu olhava aquilo e eu ficava
me dava um mal-estar, assim, uma coisa de uma insegurança tão grande dentro de mim, porque eu via tão claro, com tanto amor, com tanto, sabe, com tanta certeza, que eu ficava assim, gente, eu não tenho isso. E eu demorei também a entender o que eu queria fazer para a faculdade. Tanto é que eu fui para sociologia, porque assim, né, acho que eu já contei aqui que eu fui fazer psicologia. Gente, eu não estava lembrando disso dessa parte da sua vida. Então, na hora de fazer pré-vestibular, eu sabia que eu era de humanas. Só que assim, aí todo mundo falava, quando você pensa em humanas e pensa em mercado de trabalho, você pensa, vou fazer direito. Mas eu não gostava. Eu nunca me via assim na área do direito. Mas, enfim, até tentei, óbvio, não passei. Você no direito? Nada a ver. Nada a ver. Primeiro vestibular que eu fiz foi para direito. Aí o segundo eu já comecei a perceber a psicologia. Nossa, já pensou, colega? Gente, tem um trem no Só meu que olho. aí eu fiquei... É cabelo, né? Esses cabelão seu que tá crescendo. Tem um trem no meu olho aqui. Saiu? Saiu o trem. Tá. E aí era psicologia. Aí eu comecei a fazer psicologia e tal. Só que foi uma faculdade particular e eu não conseguia mais pagar. Aí eu falei assim, quer saber? Último dia de inscrição para federal, vou tentar. Tô nem aí. E aí eu fiz. E aí eu lembro tanto na hora de marcar, porque eu falei assim, eu li sobre sociologia, ciências sociais, né? Eu amei. Quer saber? Eu não vou passar mesmo. Aí eu tentei. Quando eu passei na primeira fase, menina, comecei a estudar igual uma louca para passar. Na época, a prova do Enem contribuía uns pontinhos, mas não eram só com acréscimos de ponto, né? E eu tinha ido muito bem no Enem. Acho que isso me ajudou bastante. Mas era prova discursiva. Aí eu fui muito bem na prova discursiva. E entrei. E aí eu falei assim, se eu não conseguir passar, eu tento uma prova interna da UFES para voltar para psicologia. Ai. Só que é muito engraçado, porque quando eu fiz psicologia, né, só 2 semestres, uma matéria era antropologia e outra... eu lembro de antropologia, não sei se era sociologia também, enfim, mas nessa área das ciências sociais. E era a matéria que eu mais gostava. Fiz amizade com o professor e tudo mais. Esqueci o nome dele agora, que era um nome diferentezinho. Enfim. E aí eu gostei tanto, que assim, é uma luta. Todos os dias eu acho que eu escolho trabalhar na minha área, porque não é uma área muito fácil de mercado de trabalho e tudo mais, mas eu persisti porque é o que me fazia sentido, né? É o que me fazia sentido, e esse lado da pesquisa, né? Nossa, assim, acho que a minha mãe é muito culta, assim, ela sempre foi muito caxias de gostar de estudar, e eu acho que eu puxei isso dela, porque é uma profissão que você vive estudando, e você estuda, lê coisas que... o primeiro período da faculdade... primeira aula de sociologia que eu tive, o professor falou assim, vocês estão estudando para ser intelectuais. Um monte de criança lá, um monte de jovenzinho de 18 anos, eu tinha um pouco mais, né? Eu tinha 20. Todo mundo olhou um para a cara do outro, assim, deu uma risadinha, porque a gente nem via isso. Você tá falando da gente? E aí, até parece uma soberba também, quando a gente fala intelectual, mas não é. Porque a gente estuda, lê muito. Enfim, são assuntos diversos. Mas eu não tinha na cabeça que isso e a minha vontade de, né, atuar na minha área, que é uma área que também visa um bem coletivo, né? Você queria causar um impacto individual nas pessoas. É a transformação social que a gente quer. E aí é isso, a transformação social. E eu via sentido e tal. Aí, só que assim, não pensava que era propósito, né? Depois, muito depois, eu comecei a ficar refletindo do que era propósito de vida.
comecei a estudar umas coisas de autoconhecimento. Comecei a ler, espiritualidade, até que tem muitas coisas ligadas a religiões, a espiritualidade, que fala de autoconhecimento e, paralelamente, impacta em você ver o que você quer para a sua vida como um propósito, né? Só que a maturidade vai nos mostrando que, na verdade, é isso. Você não nasceu com um propósito de vida. Você pode ter vários. Vai depender muito do caminho que você está levando. Amanhã pode acontecer alguma coisa na minha vida que me leve a outro. Igual. Propósito tem a ver com amadurecimento, eu penso. Né? Assim como eu falei com o Matheus, na sessão dele, hoje ele com 17 tem essas reflexões. Mas quando ele tiver 21, quando ele tiver 25, quando ele tiver 30, as coisas vão mudando. E isso tem a ver com amadurecimento, penso eu, sabe? Hoje, na minha profissão, é porque... Assim, a gente fala muito da nossa profissão porque é uma coisa que já faz parte da gente. Não é assim, é uma coisinha que eu vou lá e visto e acabou. Não. A psicologia, para mim, é uma roupa, sabe? Já faz parte da minha pele. Então, tudo que... Isso tem a ver com o meu desejo de contribuir para a vida das pessoas, não só como psicólogo, por exemplo, você ajudar uma pessoa no ônibus, você sabe aquela coisa besta de você estar no supermercado e você ser aquela pessoa que está na próxima a passar no caixa e aquela pessoa está faltando 20 centavos para a compra dela. E você fala, não, tá aqui, ó, passa aqui. Eu não estou falando isso para vangloriar não, tá? Porque é saber qual é a nossa importância no mundo. A importância no mundo que a gente tem é na vida das pessoas e nas coisas mínimas. E por que eu estou falando isso? Eu já tive tantas experiências de você estar ali, de eu ser aquela pessoa no caixa, de eu ser aquela pessoa no ônibus, ou aquela pessoa no metrô, ou aquela pessoa no supermercado, sabe? E só que o propósito não tem a ver com diploma. Por isso que a gente estava falando muito. E quando a gente fala de diploma, a gente coloca então e aquelas pessoas que não estudam, que não estudaram ainda, que não buscaram uma vida acadêmica, vamos dizer assim. Não, pode ser o trabalho que ela desenvolve, mas mesmo assim não faz sentido. Entendeu? Então, é uma coisa, é para todo mundo. É saber... A minha mãe, eu penso que o propósito da minha mãe é servir. A minha mãe tem uma disposição para servir que eu não tenho. Ela não fica cansada de servir. Ela está sempre visitando as pessoas, conversando com as pessoas, sempre com uma palavra amiga, sabe? E a minha mãe é operacional, ela ajuda mesmo. Eu não sou assim. E eu conheço várias pessoas que elas são magníficas, elas são referências para mim, seja de fé, seja de bondade, seja de apoio, de acolhimento. Então, essas pessoas que são referências, para mim, elas têm um propósito magnífico, sabe? De ofertar aquilo que eu tenho para o outro. E eu acho que a gente não está falando de coisas grandes. Não. A gente está falando de pequenas, grandes coisas. Você deu o exemplo, por exemplo, está faltando 20 centavos na compra, essas coisas. São essas pequenas coisas, né? O servir de pequenas coisas, assim. Você estava falando aí e eu estava pensando, assim, meio que tentar, assim, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre propósito para trazer hoje aqui e tal, eu coloquei no Spotify propósito para ver o que aparecia, os podcasts e tal, conteúdos, que aparecia. Né? E aí,
apareceu tanta coisa diferente. Apareceu sobre religião, né? Que tem uma... É até interessante essa reflexão, porque como cai numa coisa de propósito, é o coletivo, é o impacto positivo, tem essa ligação com a religião. Mas, além disso, tinha muitos coaches, né? Pessoas que falavam assim, você precisa ter um objetivo de vida, uma meta, né, para você atingir um propósito de vida. Tem alguns coaches que são decentes, outros, né? Mas tem aquela galera que tá na casinha, né? Que contribui. Então, eu acho que a gente sempre fala sobre isso. A gente tem 2 pés atrás em relação a essas coisas de mentores, de coach. Porque tem muita gente que está perdida aí, que não sabe o que está falando. Mas tem muita gente que também inspira. E tem aqueles que né, a gente entrega para o universo para deixar bem longe. Mas aí é isso, assim. E aí eu vi muitas coisas de diferentes formas, com diferentes vieses, né? Como a gente falou. Mas pra gente, aí o que a gente chegou de conclusão dentro da nossa visão de mundo, eu, Priscila, você, Niaskra, é isso, que propósito, primeiro que não é uma só para a vida inteira. Você pode ter vários propósitos, ao longo da sua vida as coisas podem mudar e você pode mudar os propósitos. E essa coisa de ser pequenas coisas. Não ser minha vida, não sei o quê. Não, são pequenas coisas que você faz. E eu fiquei pensando muito assim, as pessoas às vezes se preocupam muito com o propósito, e aí entra nessa coisa dos coaches e tal. Mas você se conhece? Como que você está tratando as pessoas à sua volta? Também tem uma coisa assim que eu acho que adianta você ter um propósito, mas que você não dá um bom dia pro padeiro da padaria, sabe? Umas coisas assim. Porque a gente está falando também de humanidade, né? A nossa missão de vida, vamos dizer assim, na vida, tem a ver também com as nossas humanidades, né? Se a gente quer um lugar bom para viver, a gente não pode viver olhando para o próprio umbigo, né? Então, a gente está vendo um comportamento que ele é conveniente. Então, eu falo assim, o que tá abraçando o bem, que está abraçando e favorecendo um máximo de pessoas, ele é válido. Agora, quando está beneficiando só uma pessoinha, a gente tem que pensar sobre a gente tem que pensar, a pessoa tem que pensar sobre ela. E aí, eu estou falando de caráter, eu estou falando de humanidade, de novo, né? Voltei para a humanidade. Porque você que é o que resume mesmo. A humanidade é o que resume mesmo. Você imagina, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive tantas experiências positivas de pessoas me ajudando, sabe? Pagou minha passagem, porque eu estava com aquele bendito daquele cartão do bilhete único, e eu esqueci que eu não tinha dinheiro naquele negócio, também não tinha dinheiro na carteira. Pensa, ônibus lotado, aquele povo entrando, e eu querendo morrer dentro do ônibus, porque eu estava empacando todo mundo. E aquela mulher falou, toma aqui, passa aqui para ela. E ela falou para mim, quando você puder, faz para outra pessoa. Ai, que fofa. Isso me arrepia. Sabe? Uma mulher trabalhadora naquela relação, e ela vendo o meu desespero na catraca do ônibus, na roleta, e muitas outras situações que são de que a gente vê que o propósito é a gente espalhar o bem para as pessoas. A gente pode ter um propósito em comum, sabe? E as pessoas têm
o dom do abraço, as pessoas têm o dom do sorriso, do acolhimento. As pessoas têm dons, né? E quando a gente fala de dons, a gente fala de propósito, do que nos compõe, a gente não está falando de letramento, a gente não está falando ai, você estudou, você é doutora. Não, eu não sou doutora, eu vou ser doutora quando eu tiver doutorado. Mas, assim, é de colocar as pessoas que estudam num patamar e as pessoas que não estudam em outro. Não tem nada a ver. E a gente chegou nessa conclusão de que não se trata de diploma e que a minha mãe, ela não tem faculdade, mas eu sei, assim, a minha mãe é servir. A minha mãe a sua, a minha vizinha, sabe? A contribuição de cada um de nós para o mundo não tem a ver com status. Para quem está nos vendo, nos ouvindo, o propósito está alinhado com quem você é, com as coisas que você já faz aqui agora. Tanto que quando eu li alguns artigos sobre propósito, estava lá, autoconhecimento. Nossa, mas essa palavra de novo, sim. Porque nós não temos o hábito de sentar no sofá, depois que a gente chega do trabalho ou da rua, e pensar, nossa, deixa eu pensar sobre as minhas qualidades. Quais são as minhas qualidades? Eu vou pensar sobre a minha existência. Não, a gente não foi ensinado para isso. Então, é na terapia que a gente faz isso, é escutando podcast como esse que a gente faz isso, né? Então... exatamente, assim, na época lá que eu comecei a me questionar sobre propósito, eu fui buscar autoconhecimento. E o autoconhecimento é um adentrar-se em si mesmo. Isso. Nem sei se eu falei Ficou uma palavra certa. Bonito isso. Não sei se está certo, né, amiga? Pra mim tá, e pra você. E o podcast é nosso, a gente fala disso que a gente quiser. Porque é muito isso, assim, é a nossa essência. E aí eu fui pro lado da espiritualidade, no sentido, assim, de meditação. E é até engraçado, porque como as coisas estão interligadas, né? Quando a gente fica refletindo. Porque até a forma como você se alimenta te conecta mais a você mesmo. Priscila, se eu for mexer nessa parte aí... É bastante complexo. Bem desconectada, né? Não, amiga, não tem. Sabe por quê? Porque Carapuça serviu. Não. Porque o que dos tratamentos que você faz aí e tal, a primeira coisa que mexe é com a alimentação. E aí te conecta. Você, esses dias estava falando assim, falou comigo, Priscila, eu tô cozinhando em casa. É mesmo, eu tinha esquecido. Menina, conecta muito. Você escolheu o alimento que você vai cozinhar no mercado. Eu gosto de cozinhar ouvindo música, eu coloco uma música bem animada, ou assim, o que eu tiver sentindo vontade de ouvir na hora. E é aquele meu momento, assim, eu amo, eu gosto. É claro que faz isso todo dia. É um porre, é um saco. Mas, se eu conseguir fazer isso uma vez por semana, já é uma coisa que me conecta com a comida, com o meu corpo, com a minha mente, né? Eu acho que tem a ver a meditação não só de você ficar naquela posição, mas de você fazer uma coisa que você gosta e você se dedicar àquilo. E é uma coisa que lhe dá prazer, uma coisa que sei lá, o caminhar. Quando você está caminhando lá na praça, lá no parque, lá perto da sua casa. Sei lá, é uma conexão assim... Porque a gente vive numa vida muito louca, a gente não tem tempo para parar e pensar na gente, no nosso corpo, o espaço que nós ocupamos no mundo. Entendeu? Uma coisa meio... A filosofia aí que entra, né? Então, assim, você ter uma consciência de si mesmo. E aí isso... Consciência. Nossa, consciência de você mesmo, assim. Isso é muito... Uma vez... Eu vou contar a experiência que eu tive. E eu tô aqui anotando, você tá vendo que eu trouxe caderninho, tá vendo, gente? Eu trouxe caderninho. Porque eu sei que vinha coisa, eu falei, não, vou levar caneta e caderno. Né? Eu tava bem perdida, assim, tem vezes que a gente fica meio perdida da vida, né? Uhum. E aí eu tava bem perdida, eu queria ter vindo para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo, mas as coisas... Eu tava
uma fodida, né? Não tinha emprego fixo, eu queria... Não, eu tinha emprego fixo, mas não era o que eu queria. Eu queria fazer o mestrado, mas não sabia o que fazer, para onde começar, blá, blá, blá. E aí eu tinha uma amiga, uma pessoa que eu gostava muito, aqui em São Paulo, que eu fiz amizade. Nos unimos, assim, né? No meio da selva de pedra, duas perdidas, a gente se uniu. E ela ia em uma casa lá de tomar ayahuasca. Mas, assim, tudo dentro lá da religião deles, controlado, um lugar sério. Eu confiava muito nessa minha amiga. Ela me pegou em casa de carro, depois ela me deixou em casa de carro e tal. E eu nessa coisa de buscar autoconhecimento. E fui, assim, estudei muito, muito sobre né, a ayahuasca e tal. E aí falo que a ayahuasca tipo meditação de preguiçoso, né? Eu não sei nada sobre. Porque assim, você chega num estágio de autorreflexão que você demora muitos anos para se chegar na meditação, né? É muito, assim, a minha experiência, né? Eu tenho amigos até hoje que continuam tomando dentro, né, desse ambiente controlado, tudo mais. Mas eu achei o suficiente, muito forte, é muito, muito forte. Então, para mim, não, muito obrigada, não quero de novo, mas super respeito, quem quer. E eu não quero mais, porque foi tão bom para minha reflexão, autoconhecimento, consciência, né, expandida da vida, do mundo, e até sobre vida, que eu falei, não, está tudo bem, eu preciso de uma certa racionalidade para conseguir me manter vivendo nessa vida, que a gente não é fácil viver, a gente cai, levanta, tem muitos nãos na vida e tem coisas que machucam a gente. Mas, assim, o autoconhecimento que me trouxe, entendeu? Às vezes eu me pego, assim, retornando àquele estágio de consciência que eu tive para conseguir entrar num equilíbrio. Quando eu estou muito cansada mentalmente, quando a racionalidade toma muito a conta de mim, o materialismo, as pessoas em volta... As cobranças do que você tem que ser, aonde você tem que estar. A gente tem que dar pausa para o silêncio. Exatamente. Aí eu tento refletir. Não, Priscila, olha, é aquele estágio de paz, né? Que eu cheguei e que você faz isso fazendo atividades, como eu disse, que lhe dá prazer, né? O meu é cozinhar ouvindo música, ou caminhar lá, né? Você gosta de caminhar. Então, enfim, tem umas várias... Cada um tem o seu, né? Você está vendo? Você está trazendo a simplicidade. Quando a gente fala de função na vida, de propósito, a gente está falando primeiro para a gente se conhecer. E é preciso dar tempo para o silêncio. Não precisa... algumas respostas sobre nós... Aliás, não. Todas as respostas sobre nós mesmos, é vivendo. Não pegando coisas, sabe? Eu vou pegar aqui esse conhecimento e vou trazer para mim, vou pegar a tua coisa e vou trazer para mim. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Calma, viva. E foi isso que eu falei com o Matheus. Viva, Matheus. Vai vivendo. Quem é você hoje? O que você gosta de fazer hoje? Qual é aquela coisa, aquele... Quando você olha para o final do dia e você pensa assim, nossa, que gostoso essa experiência que eu tive com tal pessoa, com tal situação. Isso vai tecendo a tela da vida, sabe? Vai tecendo, sabe como aquelas mulheres que fazem tapetes, né? A gente vai tecendo e vai depois construindo. E isso vai ser ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa fazer a pausa do silêncio. Que é o oposto
de ansiedade. E aí, quando a gente fala de ansiedade, ela tira muito a gente desse equilíbrio, do raciocínio, de você conseguir raciocinar que você precisa pausar. Porque a gente quer a resposta agora. O mundo que a gente vive. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter tal coisa, você tem que... Aí quando você tem que ter porcaria nenhuma. Olha, vamos olhar pra gente. Porque pra gente sair de casa e ver o que falta na gente, é 1, 2. Só que olhar para... Por que a gente só olha para a parte que falta? A gente precisa prestar atenção nisso. Quando eu penso sobre propósito, é olhar para a parte que eu tenho e não para a parte que me falta. E que talvez, se você parar para pensar, não falta nada. Pois é. Quem é que diz que falta? Pois é, porque o que a gente está conversando aqui é da simplicidade, do essencial. O que é essencial? Por isso que falam que dinheiro não traz felicidade. É péssima essa frase. Muito, enfim. Mas por que a gente fala isso? Por que existe essa frase? Porque é a simplicidade. É o abraço de uma pessoa que você ama, que você confia, que te ama também. Eu penso assim, da minha mãe, da minha família, entendeu? Condicionar a nossa existência às questões materiais é diferente, né? Condicionar a nossa existência ao ter, realmente esse vazio nunca vai ser preenchido. Nunca vai ser preenchido. E o que realmente importa? O que realmente importa? A gente está falando na vida de desafios, né? Só a gente sai de casa, a gente vê... Só de olhar para as pessoas, eu fico pensando assim... Quando eu saio de casa, eu fico observando muito as pessoas à minha volta, né? Eu falo, gente, cada um tem um sonho, cada um tem uma dor, cada um tem uma alegria, cada um tem um desejo. E as pessoas estão na luta todos os dias, sabe? Elas estão ali. E o que a gente oferta para as pessoas está alinhado com os nossos valores, com o nosso caráter, com o que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, a Niáscara que eu sou hoje, ela foi à custa de muitas lágrimas, sorrisos, abraços, tristezas. E é assim, a gente vai compondo e vai encontrando o nosso lugar no mundo. É muito desrespeitoso a gente pensar assim, que só quem tem propósito é o fulaninho de tal, que tem a vida assim, assim. É um desrespeito com as pessoas que têm o viver simples, com as pessoas que têm uma trajetória diferente. Eu falo, nem melhor nem pior, é diferente. Eu aprendi isso com um grande amigo, o Rodrigo. Rodrigo, beijo, assistente social com quem eu trabalhei no CRAS, lá em Viana. Ele sempre falava isso. Isso me tocou tanto que eu falo isso isso me acompanhou desde que eu ouvi. Nem melhor, nem pior. É diferente. Exato, assim. Isso é uma coisa que eu trago para minha vida também, sabe? A gente teve a oportunidade de estudar, como você disse, eu concordo totalmente. Mas isso não significa nada. Eu falando aí que eu estudei para ser intelectual, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Nossa, assim, eu adoro o trabalho de campo, quando eu desenvolvo o trabalho de campo, que eu vou para as favelas, enfim. E, nossa, aquela liderança, sabe, popular, me encanta, assim. Isso para mim é uma riqueza, assim. Como eu aprendo com essas pessoas, né? Como eu aprendo com essas pessoas. E aí, quando eu olho, por outro lado, pessoas que às vezes é tão soberba, né? Por ter dinheiro, às vezes, e tal. E, assim, é digno de pena. Eu tenho um exemplo dentro de casa do meu pai, que é um homem que tem muito pouco estudo, né? Não teve estudo e infelizmente fez algumas escolhas erradas na vida, equivocadas. E aí hoje ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito alegre.
muito, ele adora uma farra, gosta de sair, gosta de ver gente. E aí eu acho tão bonito quando ele fala assim, nossa, minha filha, o que eu tô até agora aqui, eu tenho que agradecer muito, eu só agradeço. Eu acho tão lindo. Isso é muito profundo. É muito. Quando ele fala assim, eu tenho tanta admiração, assim, e é um homem que, né, não tem bens. A gente até brinca, né? A gente até brinca que ele fica jogando na Mega Sena. Eu falei assim, isso mesmo, pai, porque eu quero ser herdeira. Eu só vou ficar rica se eu for herdeira, não vou ficar rica de outro jeito, não. Aí ele olha pra mim, é verdade, né? Hoje em dia você não fica rico, você herda o dinheiro de alguém. Mas, e aí ele fala assim, e ele já tá, né? Meu pai já fez aniversário esse mês, 81 anos. Beijo, pai, parabéns. E tem uma saúde muito boa, de ferro. Então, ele olha isso, assim, sabe? Eu tenho saúde. Eu tenho o amor das minhas filhas, que, assim, ele podia ter perdido. E aí, ele olha para mim e fala, eu só tenho que agradecer. E ele vê as pessoas, hoje em dia, que não foram legais com ele durante a vida e fala, essas pessoas estão aí adoecidas, muitos já morreram e eu estou aqui. Então, o que adiantou me roubar ou acontecer alguma coisa? Sabe? Então, é muito bonito você ter essa gratidão pela vida, mesmo você não tendo muito. Porque ele tem muito. E você vê quão bem faz ouvir sobre isso, ouvir o seu pai falando sobre isso, eu ouvir você falando sobre o que o seu pai falou, né? Quão bem faz para quem está nos vendo e nos ouvindo sobre propósito, sobre pensar toda a sua vida até agora. Olha que coisa bonita, bonito no sentido daquilo que preenche mesmo, sabe? O que é bonito de verdade, é isso, sabe? E você me lembra, a gente já está quase, né? A gente tem que fazer o tarô psicológico. Algumas coisas aqui, mas tem uma leitura que eu até mandei para você quando a gente estava falando sobre propósito, e tem aqui uma matéria da revista Vida Simples. Tão lindo! Essa capa aqui, Deseje Mais, é desse ano. Capa linda. E tem um artigo aqui, Em Cada Tempo um Despertar. Eu me lembro que eu li isso, eu estava assim, na cama já, deixa eu ler alguma coisa para ficar melhor. Aí peguei a revista e descobri. Eu tenho um tempo para descobrir as coisas na revista que eu compro. E aí falou, o texto fala assim, podemos compreender as fases da vida como convites para nos lapidar e seguir fortes, feito aprendizes em busca do sentido e propósito. E aqui vai falando sobre, traz a metáfora, né, da borboleta. Até virar aquela linda criatura esvoaçante, a borboleta atravessa uma longa metamorfose. Nós também vivenciamos uma série de transformações físicas e emocionais com o passar dos anos. Quanto mais nos dedicamos a elas, mais inteiro nos tornamos. Olha, que lindo. Que coisa poderosa. Então, a gente não é inteiro de uma vez só. A gente se torna inteiro, a gente não é inteiro. E a gente vai vivendo. Então, eu olhar para a existência é um convite para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. E até coloque lá nos comentários quais são os seus propósitos, o que você descobriu sobre você nesse podcast. E também o que você achou do que a gente discutiu aqui, porque, como eu falei, é a nossa visão sobre o propósito, né? Nossas reflexões, de acordo com as nossas vivências. Exatamente. Né? Ou seja, não é um conceito, não é para ser colocado na caixinha ali e vamos colocar todo mundo numa forma. E a propósito aqui das nossas falas é fazer com que as pessoas pensem além. Assim como a gente pensa nas nossas conversas, é trazer também o pensar além, é pensar nas pequenices da vida, no cotidiano, pensar nas pequenas grandes coisas que fazem diferença. Né? Refletir mais sobre as coisas que acontecem no mundo, né, ao nosso entorno e com a gente, e de pequenas coisas às vezes, né? É isso aí. Vamos para nosso tarô psicológico. Gente, de novo, vamos para a caixinha propósito,
tá? Novamente, estamos aqui com ela, porque essa caixinha tá rendendo, né? Então, vamos lá. Vou fazer igual eu gosto. Ela é muito boa, essa caixinha. Vou cortar 2 vezes, igual o tarô faz, o povo faz, corta assim a carta. E aí, o quê? E aí, faz o quê? Corta metade Corta aí, mais? corta metade. Agora pega uma aí, lá do... Pega lá, sei Do lá. meio? Sei lá, vou pegar do meio. Pronto. Nossa. De que forma o seu trabalho tem conexão com a sua personalidade? Olha! Isso é muito tarô psicológico. Acho que a gente... Chocada! E acho que a gente já comentou aqui, né? Caramba, Bastante eu amo coisa. pessoas. Eu amo pessoas, eu amo ver pessoas. Eu amo olhar e falar assim... Você viu isso em você? Você viu isso em você? Eu amo ver o sorriso das pessoas quando elas são observadas e elas às vezes nem sabem que elas são tão assim, sabe? Eu amo potencializar pessoas. Potencializar. Eu amo potencializar pessoas. É tão maravilhoso. Ai, que maravilha. O seu. Deixa eu ler aqui. Profundo, parece ser profundo. Por que você não tem o que gostaria de ter? Pense nesses 3 aspectos: material, espiritual e amoroso. Caraca, tarô psicológico, Ai, gente, né, eu quero já parar por aqui, porque esse foi muito profundo. Amém. Amiga, pense o que você... Por que você não tem o que gostaria de ter? Material, espiritual e amoroso. Eu não consigo pensar no que eu não tenho. Você vai dormir com esse barulho na cabeça. Vou. Pelas nossas reflexões aqui, eu estou pensando muito no que eu tenho. Que é o essencial. E para mim é o essencial. Então, tenho que ser grata. É agradecer pelo que eu já tenho. Não ficar reclamando com o que eu não tenho. Devolvi? Pá. Nossa, guarda aí que depois eu vou tirar uma foto. Vamos tirar foto para colocar lá a pedrada aqui. Mais um. Mais um? Mais Nossa, um. eu já coloquei aqui o trem. Não. Tá bom. Vamos lá. Agora eu vou tirar. Tira daqui. Tá bom. Eu vou tirar aqui, gente. Dança dos cartões. Negócio, né? Vai. Outra pedrada. Você está vivendo, sobrevivendo ou participando ativamente da vida que quer ter? Porque tarô purinho aqui, ó. Eu acho que eu tô participando. Tô brincando, tô participando. Caraca. Eu tô aprendendo. Agora eu estou... Nossa, é muito difícil. Lê de novo aí. Você está vivendo, sobrevivendo ou participando ativamente da vida que quer ter? Olha, até a meia-noite de hoje... Não, eu lembrei daquela história do você é protagonista da sua vida? Isso é uma boa, viu? Isso pensa, olha, eu pensa. vou me ater a responder isso, né? Aliás... eu acho que não é para responder essas cartinhas, porque elas são muito profundas. Ó, a gente tá colocando, a gente vai postar as perguntas, né, depois, mas olha, uma sugestão, pega essas perguntas e escreva, tá? Isso ajuda bastante. Escreva, porque a gente pensa mais sobre a gente quando a gente escreve. Boa! E aí você aproveita e já responde essa pergunta aqui, ó. Para você, o que significa ter sucesso na vida? Que isso? Gente. O que é ter sucesso na vida? Montou um condomínio em cima da minha cabeça agora. Não alugou um triplex, não. Ela construiu um condomínio. Caraca. Muito profundo. Nossa, e aí, dá tempo de tirar mais? Menina, a gente tá fazendo esse trem render, né? Dá tempo, vai, que já foi um show de pedrada aqui. É muito bom. Vou separar, fazer uma bagunça na mesa. Antes de ler, eu tenho uma coisa para dizer que você falou uma coisa que eu achei tão bonito. O quê? Eu tô com medo de esquecer, mas eu quero falar agora, então. Vou falar agora. Você falou assim, que propósito pode ser compartilhado. E aí eu lembrei de nós duas nesse podcast. Gente, eu nem lembro. Tem pessoa... você comentou sobre isso.
propósito também não é uma coisa individual, pode ser compartilhado, né? E esse podcast é um propósito nosso, de chegar a mais pessoas nesse nosso objetivo de fazer bem para as pessoas. É de gente para gente. Ter aquela conversa de amigo que você tem, que é tão gostosa, né? É isso que a gente quer passar e né, tentar melhorar um pouco os minutos aí da vida das pessoas e trazer reflexão, né? Eu acho que trazer autoconhecimento e reflexão porque a gente quer o bem para as pessoas. E aí, então, assim, eu gostaria de te falar uma coisa que você já sabe, que esse podcast tem um propósito e é um propósito compartilhado entre nós duas. Chuchu. Lê aí, então. O que satisfaz você? Puta pedrada. Pois é porque as pessoas, às vezes, elas ficam tão assim, ai, tá faltando alguma coisa na minha vida, ai, nunca tá feliz, sempre falta alguma coisa. E se você parar para pensar, de novo, não é o que tá faltando, não é o que não te dá satisfação, é o que você já tem que te traz felicidade. Nossa, você que me te traz satisfação. Caraca, véi, você me deu uma reflexão que eu nunca tive dessa pergunta. Mas olha, mas é isso. Ele faz a pergunta para você ver que assim, é difícil responder. Por quê? Porque o essencial você já tem. Você já tem todas as ferramentas para você ser feliz. Chocada com o outro condomínio que você subiu mais 3 andares em cima da minha cabeça agora. Ai, o que me satisfaz hoje? Olha essa pergunta. Ai, o silêncio na minha casa hoje me satisfaz. Ai, é tão bom. Tá vendo? Olha, coisa simples. É tão bom silêncio. Eu amo silêncio. Se você tivesse certeza do sucesso, qual plano colocaria em ação? Qual plano colocaria em ação se você tivesse certeza que ia ser sucesso? Pedrada, hein? Pedrada. Olha... Nossa, Priscila. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Valendo. Meu Deus. É isso, gente. Nossa, cara, que pedrada. Eu já sei a minha resposta. Uau. Lembrando do meu pai agora. Jogaria na Mega Sena. Certeza que eu teria sucesso é ganhar. Cara. Te passei a perna também, propósito. Ai, é isso, caramba. gente. Nossa. Essas perguntas me quebraram, cara. Gente, sério. Me quebrou. Volta o vídeo, volta o áudio, anota as perguntas e responda. Escreva. Ai, mas ele não tem a letra bonita. Não importa a sua letra, meu bem. Pode digitar? Digita. Pode. Mas olha só, tem uma coisa muito interessante. Existe uma conexão muito especial entre a escrita, na escrita. Então, a gente já está muito tecnológico. Eu convido você a escrever. Ah, mas eu não gosto que minha letra... Não interessa, ninguém vai ler. Ninguém vai ler, é você que vai ler para você. Então, olha, tem uma conexão, tem um resultado maravilhoso quando a gente escreve. Maravilha. Gente, muito obrigada a todos. Amiga, voltando a falar... Gente, dá uma força lá pra gente, o nosso crowdfunding, apoia.c/Casamigaspodcast, Instagram, Casamigas _ podcast. Está no vídeo, tá? Isso aí. Tá aqui o QR Code. Tá aqui. Dá uma olhadinha no QR Code, ele está por aqui. Isso aí. Tá? Dá uma força para nós. E é isso, queridos. Que sintam-se abraçados com esse nosso episódio. Muitas reflexões. O ponto de partida para muitas coisas para ver o quão grandiosa é a sua vida. Isso aí. O importante são as coisas simples. O essencial você já tem. É isso. Só refletir sobre isso. Então tá. Muito obrigada. Beijo, amigos e amigas. Beijo.